Olá, boa noite, graça e paz, louvado seja o Senhor nosso Deus, é bom estar contigo, compartilhando a sua palavra, dividindo com você um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos mostrado nas Escrituras. É bom poder estudar a Bíblia, é sempre um prazer, tá bom? Então espero que você aprenda a gostar e que juntos nós possamos conhecer mais esse Deus e praticar a sua vontade. Vamos juntos, o texto hoje é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, nós vamos estudar nesta noite a passagem onde ele mostra a terceira prática religiosa dos judeus, que os cristãos devem observar de uma forma diferente de como os judeus praticavam no primeiro século. Nós já vimos aqui a prática de dar esmolas, como Jesus censura a prática que os judeus faziam, já que eles o faziam para ser vistos por homens, e incentiva os cristãos a fazer isso em secreto, com vistas ao receber o reconhecimento apenas do Senhor. O mesmo acontece com a oração, mais uma vez a questão pública da oração, a oração para alcançar favor dos homens e não de Deus, é censurada por Jesus. A prática de vãs repetições também é censurada, palavras mágicas não impressionam a Deus. E também nós vemos a questão da oração do Pai Nosso. Já vimos os 6 pedidos que Jesus apresenta, 3 relacionados a Deus, 3 relacionados aos homens. O nosso relacionamento aqui. Entramos então no jejum. Jesus diz o seguinte, deixa eu pôr para você. Ótimo, tá lá. Mateus 6, 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E, sim, ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Graça, que bom poder aprender sobre jejum. Jesus estimula os cristãos a jejuar. Engana-se quem pensa que o jejum é algo que os cristãos não deveriam fazer. Não, Jesus não diz isso. Ao contrário, ele diz que é normal, é natural que façamos, porque lá no versículo que começamos a ler, o versículo 16, ele diz quando jejuardes. Então, se espera, olha lá, quando jejuardes. Então, se espera que jejuemos. É isso que Jesus espera. A questão é por que e como? Vamos responder a primeira pergunta. Por que jejuar? Devemos jejuar porque o jejum tem um objetivo. O objetivo de fortalecer o espírito, em detrimento das forças da carne. Há uma luta acontecendo dentro de nós entre a carne e o espírito. Essa luta é retratada por Paulo nas suas cartas. Ora, como fortalecer o espírito em detrimento da carne, já que os dois são opostos? O jejum é uma das respostas. O jejum tira da carne aquilo que ela deseja ou até necessita e entrega ao lugar disso ao espírito aquilo que o espírito deseja, dá prioridades ao espírito. Por exemplo, quando você sacrifica uma refeição para buscar o Senhor, quando você sacrifica um dia de refeição para buscar o Senhor, agora não adianta sacrificar um dia de jejum e não buscar o Senhor. Quer dizer, só existe o propósito quando você enfraquece a carne para fortalecer o espírito. Se você não fortalece o espírito, nada mais é do que uma dieta, né? Ou um regime. Ok. Quando jejuardes, Jesus diz. Então, por que jejuar? Porque fortalece o espírito. Como jejuar? Bom, há muitas formas de jejum. Nós temos na Bíblia, por exemplo, o jejum extremo, aquele, por exemplo, feito por Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer. É benéfico para o espiritual, sem dúvida. Porém, não é todo mundo que consegue fazer isso. Lembre-se que os judeus tinham o hábito de praticar o jejum. Ao ponto, por exemplo, de Jesus estar ensinando os discípulos como jejuar.
Então é um costume do povo. Não estou dizendo que nós não podemos desenvolver esse costume, devemos desenvolver e é normal que o façamos, mas é gradativo. Você não vai jejuar 40 dias de uma hora para outra sem nunca ter jejuado na vida. Você precisa desenvolver isso como uma disciplina, devagar, aos poucos. Então comece com uma refeição, comece com 2, ou vai aumentando na medida em que Deus vai fortalecendo você e o corpo também vai reagindo a isso. É claro que o jejum tem que ser algo que traga desgaste, senão ele não tem propósito de enfraquecer a carne. Jejuar uma noite, sendo que na boa parte dessa noite você vai estar dormindo, não tem vantagem nenhuma. Agora, tem muitos tipos de jejum também. Você pode jejuar algo que a sua carne deseja muito, que não necessariamente é comida. Eu já vi muitas pessoas fazendo jejum de celular, fazendo jejum de televisão, porque são coisas que a carne tem muito prazer, o desejo, quer muito. Então, não há problema, no meu ponto de vista, em jejuar esse tipo de coisa, mas também não adianta ficar sem assistir televisão e não buscar a Deus em oração e leitura da Bíblia. Muito bem, vamos jejuar, igreja, vamos jejuar povo de Deus, mas vamos fazer isso não com barganha, não tentando alcançar um favor com sacrifícios, como muitas religiões por aí fazem, tá bom? Deus abençoe, que a graça do Senhor fique sobre a sua vida e a minha, e que nós possamos ter um domingo abençoado, tá bom? Fique com Deus.